Meus queridos irmãos, minhas irmãs, o Senhor Jesus nos concedeu, pela sua graça, mais um dia em que nos reunimos aqui diante da sua palavra. E também irmãos que de longe estão recebendo a ministração desse dia. Nos alegramos muito por esta comunhão, a igreja está reunida e acreditamos no poder do Espírito Santo, que por meio da sua pregação haverá de operar na nossa vida, mudando os nossos valores, os nossos sentimentos, trabalhando ali na intimidade da nossa alma, porque somente o Espírito Santo pode penetrar pela palavra lá dentro do nosso ser e modificar as coisas que precisam ser mudadas, tendo em face a salvação da nossa alma. E quando nós falamos em salvação, é preciso ficar claro que Deus está separando o seu povo. Ele está chamando o derradeiro chamado, é o derradeiro chamado para que nós escolhamos a partir de agora qual vai ser daqui para frente o caminho a ser trilhado. É um chamamento. E se nós ouvirmos a voz do nosso pastor, que é Jesus, com certeza nós seremos salvos. Mas nós temos um peso muito grande de iniquidades que nós carregamos. São pecados que nós conhecemos, são coisas que nós nem sabemos que estamos fazendo e trazendo grandes prejuízos para nós. E qual seria o psicólogo, qual seria o estudioso, o mestre, o guru, o entendido, o rabino, o pastor, o bispo, que teria condições de avaliar o que nós somos de verdade? Porque temos uma vida aparente que a sociedade nos concede, com os títulos, com os bens, mas nada disso que vemos é verdadeiro. A nossa realidade, ela está lá dentro de nós. Frequentemente, nem mesmo nós sabemos o que somos. Então, ouvindo o chamado do Senhor, nós precisamos que Ele faça alguma coisa para nos ajudar. Porque nesse mundo não tem ninguém capacitado, habilitado para fazer esta obra. Nos livrar dos grilhões do pecado. Se nós pudéssemos ver o invisível, nós veríamos com toda certeza laços que nos prende às nossas más obras, laços que nos escravizam ao espírito desse mundo. Todos nós estávamos dominados por um valente, mas chegou alguém que é mais valente do que ele. Amarrou as suas mãos e nos tirou do seu domínio. Amém. Jesus Cristo, nosso Senhor. E nesse dia, nesse momento, irmãos, nós que estamos aqui reunidos, os que estão longe,
Olha, veja as nossas necessidades, são muitas. Se cada um fosse falar aqui o que está sentindo, o que está precisando, sobre as suas incertezas, sobre as coisas que estão se passando lá dentro da sua intimidade, do seu ser, nós ficaríamos aqui até o final da semana, seguramente. Mas o Espírito Santo de Deus, que está derramado sobre esses corações aqui, que está em contato com os outros irmãos que de longe estão recebendo a palavra, ele sabe de todas as coisas. E é ele que vai operar agora uma mudança profunda no nosso coração. Não resistais ao Espírito Santo. Deixe o Espírito Santo fazer a obra que ele precisa para te libertar definitivamente dessas amarras que nos prende a um círculo vicioso de pecados, de erros e de loucuras. Nós precisamos ser desatados dessa escravidão. Jesus veio para nos livrar. Quando a gente fala de salvação, algumas pessoas ficam assim, o pessoal que é crente fala muito de salvação, essa coisa de salvação é discurso religioso. Não é não. Quem diz isso não sabe o que está por trás de Cristo. Aliás, muita gente não sabe, inclusive religiosos. Não sabe o que está por trás de Cristo. É o governador deste mundo. É o poder maior que governa todas as coisas. E nações, povos e línguas terão que se sujeitar ao Senhor. Não sou eu que estou dizendo, não. Está escrito. Até agora não deu nada errado. Eu creio. Eu creio? Amém. Eu creio. O Senhor, Ele tem misericórdia de nós. A gente é tão confuso, a gente é tão carente, a gente é tão frágil, a gente tem tantas fraquezas. A nossa alma. Hoje eu estava lendo um texto de Lutero, reformador protestante, e ele dizendo que o diabo, ele traz para nós muitas tentações, muitas, de diversas maneiras. Mas existe uma tentação que é a pior tentação que ele pode nos trazer. Ele consegue enfiar no nosso coração que nós estamos destituídos da presença de Cristo. Ficamos enfraquecidos, ficamos com medo, ficamos nos perguntando, será que eu sou digno? Ele lança em nós o temor. Ele quer ver a gente preocupado com o futuro, com as coisas que vão acontecer. Irmãos, um poder maior guia todas essas coisas. Esse poder maior é o Senhor. Nosso Senhor. Então eu fico tranquilo. Eu vou vigiar, porque o lobo ainda está no redil. Não foi tirado ainda. Eu vou vigiar, eu vou orar para resistir, conforme me pediu o Senhor. Mas Ele tomou posse da minha vida. E a partir de agora, Ele vai fazer uma grande obra na minha vida. Eu creio. Irmãos, eu gostaria de examinar o capítulo 10 do livro Hebreus. É um livro do Novo Testamento que alguns estudiosos dizem ter sido Paulo que escreveu, outros que foi um cristão piedoso. Hebreus, lá no finalzinho do Novo Testamento, capítulo 10. Nós vivemos
num momento em que as igrejas, de uma forma geral, estão fazendo um grande apelo para a participação do povo. Nós temos a inauguração de grandes templos para reunir milhares de pessoas. Templos suntuosos. Nós sempre gostamos de uma coisa bem grande mesmo, né? Se for de Deus, então, aí nós ficamos mais impressionados ainda. Quando nós olhamos o que fazem nesses templos, onde se reúnem milhares de pessoas, o que a gente vê ali, nada mais é do que a antiga prática do sacerdócio levítico. Ou seja, a impressão que nós temos é que esses pastores, estas autoridades, não têm qualquer noção do que é o Antigo Testamento com suas práticas sacerdotais e o que é o Novo Testamento de Cristo. A impressão que nós temos é que o mundo não conhece Jesus. Por quê? Porque nós vemos no meio deste grande espetáculo, nós vemos a participação das maiores autoridades do país, dos jornalistas, daqueles que governam o país com as suas ideias. E o que eles escrevem não tem absolutamente nada a ver com Jesus. Mas, pastor, então o mundo não conhece? O mundo não conhece o Senhor. O mundo não tem nem noção do que Jesus veio fazer aqui. Por isso o mataram. E nós somos os cristãos da modernidade. Nós estamos sendo chamados, homens e mulheres, e jovens, para participar de uma grande revolução que está acontecendo no mundo. Tendo em vista a chegada do reino, ou seja, a nova humanidade. Nova humanidade? Meu pastor, o que é que o senhor está dizendo? A velha humanidade vai morrer. E com ela vai morrer o sacerdócio levítico. Toda essa coisa que você está vendo aí, de suntuosidade, isso tudo vai virar pó. Não sou eu que estou dizendo isso. É a palavra de Deus que diz que no novo mundo, no reino, não tem templo. Infelizmente, não tem templo. Não tem igreja para você ir adorar. Não tem igreja para você ofertar, para você fazer sacrifícios. Não tem igreja. Porque nós seremos o templo do Deus vivo. Todo esse lixo que a gente tem dentro de nós, isso vem do mundo. Esses pensamentos maus que você tem dentro de você, esses desejos insanos que possuem a sua alma, eles vêm de uma fonte. Nós é que, não sabendo da verdade, nós permitimos ele tomar conta da nossa vida. Mas no reino, ele não estará mais aqui, não. E nós viveremos em paz. E todo este aparato de coisas que nós vemos hoje, todo esse apelo vai ser vão. Aqueles que não se arrependerem, sejam eles autoridades, pastores, ricos, pobres, brancos, negros, homens, mulheres, gordos, magros, feios, bonitos, quem não se arrepender dos seus pecados e se entregar a Jesus para ser apartado desse mundo, perecerá com ele. Que fique claro que eu não sou contra o mundo. Deus é contra o mundo. Eu não tenho nada contra o mundo, contra os poderosos, contra o sacerdócio levítico, eu não tenho nada contra os pastores. Deus tem contra todos eles, porque enviou Jesus Cristo. Esse é o problema.
nos tempos antigos, muitos sacrifícios eram pedidos. Rolinhas, cordeiros, bezerros, dízimos. Cristo veio e se transformou no sacrifício, dispensando você de sacrificar. Se transformou no dízimo, na oferta, dispensando você de dizimar ou de ofertar. Pronto, pastor, o senhor deve ter perdido o juízo. Eu não perdi o juízo, Cristo perdeu o juízo. É Ele que dispensou, não fui eu. Se entenda com Ele. Precisamos tomar uma atitude. Ou nós andamos com o Filho de Deus para valer, com o Cordeiro de Deus de maneira corajosa, ou nós vamos continuar sendo enganados pelo sistema que está no mundo há mais de 3.000 anos. Com todas as suas autoridades, desde o maior até o menor. Vamos continuar sendo enganados por isso aí. Podemos ser até levados com todo mundo para dentro do abismo. Porque quando um cego guia outro cego, não há outro lugar onde eles vão parar, senão dentro do buraco. Você quer ir para dentro do buraco? Você quer ir com a sua mulher para dentro do buraco? Você quer ir com seus filhos para dentro do buraco? Você quer ver a sua família ser arrastada com as multidões? Pois eu te aponto o caminho qual é que você tem que seguir. Cristo. 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 O que eu tenho que fazer? Creio. Mais alguma coisa? Dispensado. Creia tão somente e se entregue a Jesus que Ele vai fazer uma grande obra na tua vida. O crente que escreveu esse Hebreus aqui, não se sabe se é Paulo ou se é algum outro crente. Ele conhecia profundamente a questão do sacerdócio. O capítulo 10, ele tem como título Sacrifícios Insuficientes. Isso é Novo Testamento, viu? Não olhe para trás, olha aqui, ó. Que sacrifícios? O que se fazia antes de Jesus eram insuficientes para a tua salvação, para a minha salvação, para a salvação de todos nós. Por isso, o Cordeiro de Deus foi enviado ao mundo. Só Ele tem o dom de perdoar os nossos pecados, dispensando as obrigações, sacrifícios, ofertas e tudo mais. Vamos ler rapidamente o capítulo 10. É extenso, não vamos interpretar versículo a versículo, mas só para a gente ter uma ideia. Tendo a lei a sombra dos bens futuros, e não a imagem exata das coisas, nunca, pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem no templo a cada ano, se pode aperfeiçoar aqueles que a eles se chegam. De outra maneira, as pessoas já teriam deixado de oferecer sacrifícios, ofertas, dízimos, porque purificados uma vez, os ministrantes nunca mais teriam consciência do pecado. É simples. Ele diz assim: existe um estado que estava posto, que era a sombra de uma coisa que seria posto futuramente. E diz o seguinte, irmãos, que as nossas ofertas e tudo o que nós pudermos fazer no templo para agradar a Deus, tudo isso é insuficiente para purificar a nossa consciência. Por esta razão, todos os anos, você tinha que voltar lá
e cumprir com as suas obrigações, porque você iria voltar ao pecado. Essa coisa de dízimo que o pessoal cobra todo mês não existia não, viu, irmãos? Era uma vez por ano. Essa coisa de pagar todo mês é invenção do nosso tempo, né? Então, como a nossa consciência não se purificava pelas ofertas, nós voltávamos a pecar. A palavra diz aqui assim: de outra maneira, não era mais necessário você oferecer os sacrifícios, as ofertas, se a gente tivesse ficado com a consciência pura. Por isso, todos os anos, as pessoas precisam dar as suas ofertas, fazer os seus sacrifícios, como se estivesse comemorando os seus pecados. Veja aí no finalzinho do versículo 3. Como se elas estivessem comemorando os pecados que elas fazem todo ano. Eu quero que os irmãos entendam o que é sacerdócio levítico. A tribo de Levi foi encarregada por Deus de cuidar do sacerdócio, de cuidar do povo. E como não havia Cristo, eles tinham que fazer constantes ofertas e sacrifícios para poder ter a sua consciência aliviada dos seus pecados, das doidices que a pessoa fazia. Quando um crente me pergunta assim: pastor, não consigo me livrar dos pecados, eu vou na igreja, oro, oferto, ajudo na igreja, mas não consigo me livrar dos pecados. Não encontrou Jesus ainda. Não encontrou. Porque sem Jesus no teu coração é impossível purificar a tua consciência. Amém? Percebeu a diferença? Era um estado que todos os anos nós tínhamos que ofertar para poder a gente suportar. No outro ano, de novo. No outro ano, de novo. Então, o Senhor enviou a nós o socorro. O socorro. Ele veio para se tornar a nossa oferta, o nosso sacrifício. Com a diferença. Quando eles matavam o bezerro, o pombinho, o cordeiro, a morte tragava aquele animal que havia sido morto. Jesus foi morto como sacrifício pelos nossos pecados, exatamente como acontecia lá no sacerdócio levítico. Porém, Deus o tirou da morte para a vida. A oferta viveu. A oferta vive. Ela vive por mim, por você, por todos nós. Quem poderá agora nos roubar de Cristo? Ele vive. Venceu a morte, venceu os infernos. A oferta vive. Aí eu perguntaria para a igreja: é preciso fazer alguma outra oferta? Claro que não. Eu tenho que fazer mais alguma obrigação? Nenhuma. Tem que pagar alguma coisa? Absolutamente. Não quer dizer que você não vai participar da igreja, ajudar a igreja. Isso tudo faz parte da nossa gratidão por causa da morte do nosso Salvador. Ele é a nossa oferta. Quando Satanás vem para nos atormentar com os nossos pecados, o que é que nós chamamos? Chamamos o nome de Jesus. Senhor! Jesus! Acabou o tormento. A oferta vem, se põe entre nós e o diabo. Estamos tranquilos. Irmãos, esse é o novo sacerdócio. Vamos seguir aqui com a leitura rapidinho. Alguém pode aí desligar o tempo? O relógio, por favor? Não? Não tem como desligar o tempo. Gostaria de falar muito com vocês, mas infelizmente a carne se cansa.
Embora o espírito esteja pronto, no dizer da Escritura, a carne fica cansada. Mas vamos fazer o possível. Vamos seguir. A palavra diz assim a partir do versículo 4. Naquela época, lá no sacerdócio levítico, nos nossos dias, graças a Deus, o pessoal não sacrifica bichinho nas igrejas. Graças a Deus. Naquele tempo sacrificavam demais. Versículo 4. É impossível que o sangue dos touros e dos bodes tire os pecados. É impossível. Por isso, entrando no mundo, diz a Escritura, sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. Holocaustos e oblações pelo pecado não te agradaram. Jesus falando para Deus. Então disse: eis aqui venho. No princípio do livro está escrito sobre mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Como diz acima, no texto que lemos, sacrifício e oferta, e holocaustos e oblações pelo pecado não quiseste, nem te agradaram, os quais se oferece segundo a lei, o sacerdócio levítico. Então disse: eis aqui venho, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tira o primeiro sacerdócio, para estabelecer o segundo. Os irmãos estão percebendo Jesus conversando com Deus. Tira o primeiro sacerdócio, porque foi necessário que Moisés estabelecesse a casa de Levi com todos aqueles paramentos, até que então viesse Jesus. Moisés disse: Deus levantará um profeta no meio do povo como eu. A esse profeta ouvireis. E aquele que não ouvir este profeta será extirpado do meio do povo. Então está posto o segundo sacerdócio, a nova aliança. Aquela velha aliança teve o seu lugar e tempo e utilidade, mas agora nós precisamos deixar de ofertar, deixar de sacrificar, para que o verdadeiro Senhor tome posse da nossa vida, irmãos. Enquanto a gente continuar pensando que a gente pode pagar pela nossa salvação ou pelo socorro de Deus, nós não estaremos sendo socorridos pelo Senhor, mas pelo espírito das riquezas, os poderes desse mundo. Não peça a Deus riquezas para a tua vida. Não peça a Deus coisas materiais. Você não precisa pedir isso a Ele. Peça que Ele te dê força para vencer o pecado. Peça que Ele aumente a sua fé. Porque Ele sabe do que você precisa. E tomará todas as providências para que a cada dia seja acrescentada a sua porção. Não sobra. Preste atenção nisso. Alguns crentes reclamam para o pastor, dizendo: pastor, mas podia sobrar um pouquinho. Eu digo: não sei, então vai aí, porque também lá em casa não sobra. Aí eu me lembro da passagem do deserto, quando Deus enviava o maná só valia no dia. Se você guardasse o maná para comer no outro dia cedo, ele apodrecia. Então o povo ficava esperando todo dia Ele enviar a porção de comida para eles comerem. Nós somos o povo de Deus. O que nós precisamos é que todo dia Ele nos dê o sustento daquele dia. Não é necessário ter sustento para o outro dia, não. Ele o dará, com certeza, irmãos. Então disse Jesus, verso 9: eis aqui venho para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tira o primeiro sacerdócio, estabelece o segundo, na qual na vontade de Deus, temos sido santificados pelo sacrifício. Essa oblação aí quer dizer sacrifício do corpo de Jesus feita uma vez. Somos justificados por esta oferta, por este sacrifício, por este dízimo. Amém? Assim, todo sacerdote aparece cada dia
ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios, ofertas, que nunca podem tirar os pecados. Mas este sacrifício, o de Jesus, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos nossos pecados, ele se encontra sentado à direita de Deus, para desespero dos seus inimigos. E Deus disse a ele assim: olha, senta aqui do meu lado, até que eu ponha os teus inimigos embaixo dos teus pés. Ele se assentou lá à direita de Deus. Nosso Jesus, o nosso Jesus. Daqui em diante, esperando até que os seus inimigos sejam postos embaixo dos seus pés, porque com uma só oblação, um só sacrifício e oferta, ele aperfeiçoou para sempre aqueles que são santificados. Também o Espírito Santo nos testifica, porque depois de haver dito: esta é a aliança que farei com eles, com o povo de Deus. Depois daqueles primeiros dias, diz o Senhor, eu vou pôr a minha lei escrita onde? Nos seus corações. Eu as escreverei em seus entendimentos. Acrescenta: jamais me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades. Olha só, irmãos. Ele diz que pelo sacrifício de Jesus, ele vai purificar nós, a nossa consciência. E vai escrever a lei de Deus. Não vai ser em papel mais não, viu, gente? Vai ser escrito aqui, ó, dentro do nosso coração. Para sempre. Os nossos pecados, as nossas iniquidades, ele diz: eu não me lembrarei. Olha que pai maravilhoso, não é? Quando seu filho chega, que fez umas coisas erradas e tudo mais, você ficou bravo, até deu uns castigos e tudo mais. Depois você percebe que a criança se arrepende daquilo que fez e você faz o quê? Você guarda aqueles equívocos com você para amanhã você despachar sobre a criança? Não. Se você é um pai amoroso, você esquece daquilo, nem se lembra mais. Eu fico muito contente se Deus esquecer dos meus pecados, das minhas vergonhas. Que coisa boa! Ele diz assim: pois eu jamais me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades. Estou sossegado. Não sei os irmãos, talvez não tenha alguma coisa que envergonhe os irmãos. Pense. Onde há perdão dos pecados? Olha aí, verso 18, para a gente concluir. Onde há remissão dos pecados, não há mais oblação, não há mais oferta, sacrifício pelo pecado. Se fomos perdoados, por que é que eu tenho que fazer sacrifício? Entendeu o que é Jesus? Esse é o novo sacerdócio, irmãos. É diferente. Nós falamos alguma coisa aí sobre pastores? Não falamos. Falamos dos gurus? Não falamos. De algum rabino? De algum bispo? De alguma autoridade? Não, não falamos nada disso, irmãos. Sabe por que nós não falamos? Porque no sacerdócio de Jesus não existe aquilo que é eclesiástico. Não existe isso. É uma conscientização em torno da verdade. Da verdade de quem nós somos. De que agora já não habita mais em nós o espírito desse mundo, mas o Espírito de Deus, que é o Espírito Santo. Não custou nada. Não dependeu de mim. Não dependeu de você. Dependeu apenas da bondade do nosso Deus.
da sua misericórdia, que se fez presente na pessoa de Jesus. Eu gostaria muito de estender, mas não vou fazer isso não, para não cansar os irmãos. Mas vou encerrar aqui com um versículo. Tem tantos que são lindos. Mas eu vou escolher um versículo aqui, irmãos. Logo no 19, olha, bem aí a seguir, ele diz assim: irmãos, nós temos que ter a ousadia de entrar no santuário de Deus pelo sangue de Jesus. Amém? É coragem para sair desse sacerdócio que não tem mais razão de ser, irmãos. Não tem mais razão de ser. O povo não precisa de pastores para dizer para onde ele deve seguir. O povo precisa de conhecer a palavra de Deus, porque por ela receberá o Espírito Santo. Os pastores precisam acordar para a chegada do reino, porque eles serão surpreendidos quando eles verem o povo falando pelo Espírito Santo. É um sacerdócio que está à disposição de todos nós, porque nós somos as ovelhas do Senhor. Ele é o nosso pastor, é o único pastor, é o único padre, é o único bispo que nós temos, irmãos. É o Senhor. Nós temos que ter, a partir de agora, esta consciência, para estarmos apartados do mundo e estarmos unidos em todo aquele que o Senhor chamar. O chamamento está acontecendo em todo o mundo, em todas as nações, não só aqui, em todos os lugares. O Senhor está separando o seu povo, tendo em vista a chegada gloriosa do Rei. Vamos estar do lado dele. É só bênção, só bênção. Ele não pede nada para você, ele te chama para ser ovelha do seu pasto. Todos estão sendo chamados, irmãos que fazem parte do povo de Deus e os que não fazem parte também. Quem quiser entrar, chegue. A palavra de Deus diz que está sendo preparada uma grande festa. É o casamento de Jesus com a cidade celestial. O mundo novo, a nova Jerusalém. E o Senhor mandou convidar ao seu povo e também os estranhos. Você não é? Você quer participar? Venha participar. Seja bem-vindo à casa de Jesus. Porque ele vai estabelecer aqui um mundo novo, o reino de Deus para todo homem de bem, para todo aquele que de coração quer viver em paz com o seu irmão e com a sua irmã. Que nós sejamos desse povo, ovelhas deste pasto. Ele espera uma decisão de cada um de nós, dos irmãos aqui reunidos, dos que estão recebendo a palavra lá distante. Decida-se agora por ser separados para Deus. A Escritura, a palavra do Senhor, é o caminho que nós vamos seguir a partir desse momento. A igreja seja abençoada, o Espírito Santo possa continuar a sua operação, transformando a nossa vida, renovando os nossos conceitos, abrindo os nossos horizontes, mostrando coisas que nós não víamos até agora, que nós possamos enxergar o futuro, porque o futuro pertence ao povo de Deus. Sejamos abençoados e guardados nas misericórdias do nosso Pai. Que assim seja.